Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa 20ª aula de Eletrônica Analógica 1, Circuitos Eletrônicos 1. Aula essa em que a gente vai adentrar aqui, pessoal, a nossa penúltima unidade do curso, que é a unidade de número 20, né, que é a polarização CC do transistor bipolar de junção. Nessa aula de hoje, a gente vai finalmente iniciar a construção e os entendimentos de um amplificador de áudio, um amplificador de sinal. E aí, com base nessa pequena introdução, né, aos amplificadores de áudio, a gente vai entender da onde que vem a necessidade da gente ter uma polarização CC para o transistor bipolar de junção. A gente também vai tratar do ponto CC de operação, falar sobre os pontos, né, que a gente tem mais interesse, a região que a gente tem mais interesse de trazer a nossa operação do transistor, né, com base naquelas curvas que a gente já estudou, nas aulas passadas, né, e a gente vai ver também algumas características aí da polarização CC. Então, com base, né, no que a gente já vem fazendo, vamos fazer uma breve revisão aí da aula anterior. Na aula anterior, pessoal, na verdade, na aula 18, a gente encerrou a nossa quarta unidade, né, que tratou ali acerca da introdução aos transistores bipolares de junção. A gente entendeu todo o funcionamento do transistor, né, funcionamento físico, como que se dá aí a parte de estrutura, simbologia, né, como que é o fluxo de portadores de carga no transistor. A gente viu as principais configurações de uso, né, inclusive na aula número 18 a gente tratou das últimas duas configurações, que é a configuração emissor comum, que é aquela em que a gente tem, né, uma aplicação muito grande, principalmente para a área de amplificadores de sinal. O sinal de entrada ele é aplicado ali, né, entre a base e o emissor, tendo a corrente de base como a corrente de entrada, e a saída é dada pela tensão VCE, tendo a corrente IC como a corrente de saída dessa configuração. A gente viu as curvas características, né, tanto de entrada quanto de saída para essa configuração. Como a gente tem na entrada uma junção PN diretamente polarizada, né, espera-se que o gráfico de IB para variações de VBE mantendo o VCE constante seja um aspecto de uma junção PN diretamente polarizada, ou seja, um aspecto exponencial aí, né, da corrente B em função de VBE. Claro, a magnitude, né, a magnitude da ordem de microamperes devido ao baixo fluxo, né, de portadores de carga ali que passam pela base, né? A maioria dos portadores, lembrando, eles são coletados pelo coletor do transistor bipolar de junção. Então, a curva de entrada em emissor comum segue um aspecto semelhante a uma junção PN diretamente polarizada. A curva de saída, por sua vez, né, que é obtida mantendo a tensão na entrada constante, ou seja, uma tensão VBE constante, e variando o VCE e anotando os valores para IC correspondentes, né, a gente chega numa família de curvas, né, que são conhecidas como curvas de saída, né, da configuração emissor comum do transistor bipolar de junção. Nessa curva a gente vai ter aí valores, né, valores de C e B na verdade de C e em função de VCE para valores constantes de B. Por que valores constantes de B? Porque a tensão VBE é constante e é ela que controla a corrente na base. Então, o que a gente percebe também é uma certa inclinação em dispositivos reais. Se fosse um dispositivo ideal, a tensão VCE não teria nenhum tipo de influência sobre a corrente IC. Mas, na verdade, existe sim uma certa dependência, apesar de ser baixa, né? E essa dependência se manifesta mais para correntes de base maiores. A gente viu, pessoal, naquela aula, as principais características também da configuração emissor comum. Né? Devido ao fato da gente ter uma junção base emissor como entrada, e essa junção ela é diretamente polarizada para a região ativa, né? Então a gente tem uma baixa impedância de entrada. Na saída, né, como a gente tem uma junção coletor-base reversamente polarizada aqui na saída, então a gente tem uma impedância de saída elevada. Com relação ao ganho de corrente, IB é uma corrente da ordem de microamperes, está lá na entrada, e C é uma corrente da ordem de miliamperes, e está lá na saída. Então, por conta disso, o ganho de corrente ele é elevado.
Como a tensão na entrada ela é geralmente menor do que a tensão na saída, né? A tensão aqui VCE tem um valor geralmente bem maior do que VBE, então o ganho de tensão também é elevado. Juntando as peças, né, de ganho de corrente elevado, ganho de tensão elevado, a gente chega num ganho de potência também elevado, o que dá a característica, né, de maior importância para essa configuração, que é uma aplicação, por exemplo, na área de amplificação de sinais, na área de telecomunicações e assim por diante. A gente viu também naquela aula, pessoal, a configuração coletor comum, em que eu tenho o sinal de entrada sendo aplicado entre coletor e base e o sinal de saída sendo, né, sendo ali visualizado entre o coletor e o emissor. Daí, né, como o coletor é comum, ele está comum aqui, tanto a entrada quanto a saída. A corrente de entrada é a corrente B e a corrente de saída é a corrente no emissor. Com relação às características mais interessantes dessa configuração, a gente nota, né, inclusive é uma particularidade dessa configuração, uma impedância de entrada elevada devido à polarização reversa da junção coletor-base aqui na entrada. Na saída, né, devido a uma polarização direta da tensão entre base e emissor, né, a gente tem ali uma impedância de saída baixa. Então essa característica, inclusive, essas características de elevada impedância de entrada, né, e baixa impedância na saída, né, ela é peculiar para essa configuração coletor comum. O ganho de corrente ele é elevado porque a corrente na saída é muito maior do que na entrada, então IE é muito maior do que IB. O ganho de tensão ele é intermediário, ele é pequeno. Por quê? Porque a tensão VCB ela é ligeiramente menor do que a tensão VCE. Então, por isso também, mais uma vez, juntando as peças, o ganho de potência vai ser um ganho de potência intermediário. A maior aplicação dessa configuração está justamente no casamento de impedâncias devido à característica de elevada impedância na entrada. Bom, pessoal, então assim a gente encerra a parte de revisão, né, da aula anterior e também, né, uma breve revisão dos conteúdos vistos lá na nossa unidade 4 e a gente passa aos conteúdos aí já da nossa unidade 5, que é a unidade de polarização CC do TBJ. Então, já iniciando aqui a nossa unidade 5, pessoal, né, esse que está aqui é o caminho que a gente vai percorrer, né, na continuidade da nossa disciplina, percorrendo aí os assuntos relativos à polarização CC do transistor bipolar de junção. Então, na aula de hoje, a gente vai focar na parte introdutória, né, estudando aí, né, os princípios de um amplificador, vendo a necessidade da polarização e também estudando as regiões aí melhores para a gente estar atuando ali, levando o transistor bipolar de junção a atuar como um amplificador de sinais. Logo em seguida, a gente vai passar para os circuitos de polarização propriamente ditos, que são aqui que a gente vai ver 4 tipos de polarização. Polarização fixa, polarização do emissor, por divisor de tensão e por realimentação de coletor. Todos eles vendo aí aprofundadamente desde o circuito até as suas características gerais e resolvendo exemplos também. Então, a partir de hoje, vamos iniciar então a nossa introdução à polarização CC do transistor bipolar de junção. Então, as questões chaves, pessoal, para a aula de hoje são 4. A primeira delas diz o seguinte: é possível aplicar o sinal a ser amplificado diretamente na entrada do transistor bipolar de junção? Ou seja, em outras palavras, se eu vou amplificar um sinal de áudio, eu vou colocar o sinal do microfone diretamente na entrada, por exemplo, utilizando a configuração emissor comum, diretamente entre a base e o emissor. Eu espero que vai funcionar como o transistor funcione como amplificador nesse caso. Por quê? Qual a solução? Ou seja, pode ser que vai haver problemas nisso daí. Segundo, como garantir a operação na região ativa para o transistor bipolar de junção atuar como amplificador? Terceira, qual que é a melhor região para que o transistor bipolar de junção opere como amplificador? Ou seja, dentro daquelas curvas características que a gente já conhece, né, dentro daquela curva, por exemplo, de corrente de coletor
em função da corrente, da tensão do coletor entre coletor e emissor. Ali, naquela família de curvas, existe uma região melhor para a gente operar com amplificador ou não? A quarta questão-chave: a partir de uma única fonte de tensão CC, é possível definir tensões nodais diferentes em um circuito elétrico? Se sim, como? Então, essas questões a gente vai ver aqui na aula de hoje, todas elas são relevantes dentro do contexto, né, e da polarização CC do transistor bipolar de junção. Então, trazendo aqui o primeiro tópico da nossa unidade 5, que é a unidade de polarização CC do transistor bipolar de junção, finalmente a gente vai construir o nosso primeiro amplificador, pessoal. Eu estou utilizando aqui, eu escolhi como circuito, né, a configuração emissor comum. Dá para ver aqui que o emissor do terminal dele é comum tanto à entrada quanto à saída. Por quê? Justamente porque a gente sabe que a configuração emissor comum, que nem a gente viu inclusive na revisão da aula de hoje, ela tem aquela característica de elevado ganho de corrente e também elevado ganho de tensão. E aqui no caso a gente quer amplificar um sinal de áudio. Esse sinal de áudio, pessoal, eu vou utilizar um microfone na entrada, né? Esse microfone ele produz um sinal, deixa eu até colocar aqui na cor azul, ele produz um sinal de entrada ali da ordem de cerca de 10 milivolts. Então, tá lá um sinal de áudio, ele tem uma amplitude de aproximadamente 10 milivolts. Então, aonde esse microfone está ligado? Eu vou ligar ele justamente aqui entre a base e o emissor, que é aonde a gente vai ter a entrada, né, aqui da nossa configuração emissor comum. Então, vou vir aqui, vou desenhar um microfone. Esse aqui é o nosso microfone, onde a gente vai converter o sinal, né, um sinal que vinha aí das nossas cordas vocais, que provoca deslocamento, vibra o cristal do microfone, e ele, por sua vez, transforma isso em um sinal elétrico, mas de baixa amplitude ali de cerca de 10 milivolts. Eu quero ouvir esse sinal aqui na saída, amplificado em um alto-falante, por exemplo. Então, eu vou dar um ganho nesse sinal aqui de 10 milivolts. Eu acho que vai ser suficiente um ganho de 10 vezes. Então, eu quero na saída do circuito que essa tensão, que antes tinha cerca de 10 milivolts, né, eu quero que ela apareça aqui na saída com um valor de 100 milivolts de amplitude. Então, vai ter lá o seu sinal do microfone amplificado cerca de 10 vezes. Aonde eu vou colocar meu alto-falante? Eu vou ligar nos terminais de saída da configuração coletor comum, na verdade, desculpa, emissor comum, que é justamente entre o coletor e o emissor. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o meu alto-falante, né? Eu vou desenhar aqui um alto-falante, ó, o símbolo de um alto-falante, que tem ali as vibrações e ali ele está vibrando, né? Conforme o sinal de tensão aplicado, ele vai vibrar, provocar deslocamentos, né, do ar, e você vai conseguir ouvir esse sinal aí que você tem aqui na sua entrada do microfone. Então, a nossa entrada, o Vin, está aplicado aqui entre base e emissor, é o nosso microfone. A nossa saída, o sinal Vout, ele está aqui entre o coletor e emissor. E, claro, corresponde aí a tensão aplicada ao nosso alto-falante. Tá, tudo bem. Então, a gente já sabe o circuito, mas que valor que tem que ter esse alto-falante para me conseguir essa amplificação de 10 vezes aqui? O valor que eu digo, qual que é a impedância, qual que é a resistência que ele oferece ao circuito, de modo que eu consiga ter essa amplificação aqui de 10 vezes. Isso é importante também. Então, no próximo passo é justamente descobrir esse valor. Então, para um dado transistor aqui que tem uma corrente de saturação de 5 vezes 10 a menos 6 amperes, a gente, conhecendo a equação da corrente no coletor, a gente consegue obter essa corrente. Então, a corrente C ela é dada pela corrente de saturação reversa, vezes, aqui vem o termo exponencial, né, da tensão VB aplicada lá na entrada, sobre a tensão térmica, que a gente também sabe que para 25 graus Celsius é 26 miliamperes, isso tudo menos 1. Assim eu consigo calcular e obter a minha corrente IC. Só que eu estou interessado aqui
no valor, na obtenção do valor da carga. Então, com base na lei de Ohm aqui para saída, a gente consegue calcular o valor dessa carga. Então, Vout, que é o valor da tensão de saída, ele é igual ao quê? A R vezes I, né, em que R é a impedância do seu alto-falante e I é a corrente IC. Porém, vejam que, pessoal, a minha corrente IC, ela é uma corrente que entra no coletor. Então, portanto, ela está passando aqui, ó, no alto-falante, ela passa subindo, provocando uma queda de tensão contrária à tensão Vout que está aqui, que eu estou simbolizando, que é a nossa referência. Então, disso, né, devido a uma queda de tensão no sentido contrário, vai aparecer um sinal de menos aqui. Então, tá. E então, Vout é igual a R vezes I, em que R é a minha resistência da carga, ou a impedância do meu alto-falante, vezes a corrente IC, que a gente já sabe que está aqui na equação acima. Então, vezes IS exponencial da tensão VBE aplicada na entrada, dividido por VT, isso tudo menos 1. Então, assim, eu consigo, né, agora só isolar o valor da carga RL para descobrir o valor de carga necessária. O que eu tenho aqui, eu já fiz esses cálculos, né, antes da nossa aula, para uma tensão Vout, com variação de 100 mV, né, o que a gente vai ter, pessoal, aplicando aqui na minha entrada VBE o sinal de 10 mV e a tensão térmica de 26 mV, que a gente já sabe o valor dela, né? Isso tudo aqui, ó, essa parcela vai me dar uma ínfima corrente no valor de 2,35 vezes 10 elevado a menos 16 amperes. Vejam vocês que a corrente no coletor, então, é uma corrente com valor ínfimo, uma corrente que tem um valor muito baixinho, muito pequeno. Justamente por conta disso, o cálculo de RL vai me retornar um valor de impedância de algo próximo a 4 vezes 10 elevado a 16 ohms. Ou seja, essa magnitude para um valor de resistência, para mim conseguir essa amplificação de 100 mV, é uma magnitude impraticável. Você não vai colocar aqui na sua saída um resistor ou um alto-falante que tenha essa impedância para você ter essas variações de 100 mV na saída. Isso não é possível, infelizmente. Então, temos aqui, aparentemente, um problema, porque eu não consigo encontrar um resistor com esse valor. Para eu ter uma impedância aqui, né, de saída tão elevada, ou praticamente aqui um circuito aberto. É como se não houvesse praticamente nada, nenhum, né, como se eu deixasse aqui um circuito aberto na saída. Isso daí é, infelizmente, impraticável. Então, a gente tem um problema, né, que esse problema eu não consigo, de forma prática, amplificar 10 vezes esse sinal, porque eu não tenho aqui na saída, né, como inserir um alto-falante com uma impedância tão elevada quanto essa daqui. Então, temos um problema, né? Temos um problema. E qual que é a conclusão que a gente chega, né, com esse exemplo inicial? Né? A gente chega a uma conclusão que é a seguinte, pessoal, a tensão VBE é muito baixa para conseguirmos o efeito de amplificação desejado, né? Então, para conseguirmos a amplificação de Vin. Por que disso, pessoal? Isso é muito bem visualizado quando eu traço, né, a curva característica lá de a corrente, né, da corrente IC em função da minha tensão VBE. Por quê? Porque essa curva característica, né, ela vai ter aquele comportamento que a gente sabe que é o comportamento exponencial de uma junção diretamente polarizada. A tensão VBE, né, a tensão de joelho, ela está aqui próxima a cerca ali de aproximadamente 0,7 volts, né, em média. Então, ali em 0,7 volts, você já tem um valor X considerável de corrente no coletor. Porém, o nosso caso aqui, pessoal, o que a gente tem, né, o nosso sinal do microfone, ele é um sinal de amplitude muito baixa.
E a amplitude desse sinal, ela é uma amplitude, deixa eu mudar minha cor para verde, né? É uma amplitude ali de 10 milivolts. Então, eu vou até colocar aqui, ó, bem no comecinho. Então, aqui a gente tem uma amplitude de 10 milivolts para VBE. E isso corresponde a uma corrente IC, né, muito baixinha, que inclusive esse gráfico aqui eu estou até exagerando como se estivesse dando um zoom nessa região ainda, né? E o valor dessa corrente IC, que nem a gente viu, é um valor de 2,35 vezes 10 elevado a menos 16 amperes. Então, por conta de uma tensão VBE advinda do microfone, que é muito baixa, uma tensão aí próxima a 10 milivolts, o que a gente vai ter, né, é uma corrente lá na saída muito baixa, né? Já que essa corrente, né, VBE, né, desculpa, essa tensão VBE controla a corrente na base, controla a corrente IB, e IB, por sua vez, né, IC, como é beta IB, está relacionado, então, IC a IB, que é um caminho aí, né, um caminho indireto de você alterar a corrente de coletor, é você justamente alterar a tensão VBE. Então, por isso a gente não consegue, com esse valor ínfimo de tensão do microfone na entrada, ter uma amplificação desse sinal na nossa saída. Infelizmente, a gente não vai conseguir esse resultado com um valor de VBE tão baixo quanto esse. Então, a gente agora pode passar para o quarto passo, né, em que a gente vai solucionar o problema que a gente viu que vai aparecer devido a uma tensão de VBE muito baixa. Pessoal, a característica, o pensamento, na verdade, lógico é, se eu tenho uma tensão VBE muito baixa na entrada, o que eu posso fazer para aumentar essa tensão VBE, ainda utilizando aquele microfone que produz uma tensão de entrada lá de 10 milivolts no máximo? Vejam vocês, unindo as pontas dos conteúdos que vocês estudaram até agora, se eu colocar uma tensão, uma fonte de tensão em série com esse, na verdade, microfone, eu não vou conseguir o efeito de aumentar a tensão na entrada? Então, se eu vim aqui, por exemplo, ó, eu vou desenhar o meu microfone, eu vou continuar usando ele, certo? Esse aqui é o nosso microfone, onde a gente fala. E em série com esse microfone, como eu quero aumentar a tensão aqui na entrada, eu vou colocar uma fonte de tensão CC. O valor dela é o valor necessário para a gente conseguir ter uma corrente de coletor aqui viável, e não uma corrente de coletor tão baixinha que nem aquela que a gente acabou de ver. Então, eu vou solucionar esse problema pelo método, né, pelo que mais simples e óbvio que a gente pode encontrar no momento, que é adicionando uma fonte em série com o microfone. Uma fonte em série com o microfone. Então tá, esse aqui é o método mais simples para resolver essa questão nossa, porque agora eu vou ter uma fonte de tensão que tem uma determinada tensão que eu vou chamar aqui de tensão VA, por exemplo, e eu vou ter, além disso ainda, as tensões de entrada ali, as tensões do meu microfone, que eu vou chamar de VM. Qual que vai ser o resultado em termos de tensão na entrada do transistor bipolar de junção, que é a tensão VBE? A tensão VBE agora, né, que é essa tensão entre base e emissor, ela se compõe da soma entre VA, que é o nível CC que eu estou colocando aqui, né, por exemplo, 0,7 volts, por exemplo, e a tensão do microfone, né, que se eu estiver falando, né, VM vai ser um valor positivo. Se eu não estiver falando nada, esse VM vai ser zero. Então, eu vou estar sempre aplicando aqui no mínimo uma tensão, por exemplo, de 0,7 volts. Então, na verdade, eu vou colocar inclusive esse VA com um valor de 0,75 volts para garantir a polarização direta da junção base e emissor. Então, no gráfico de Vin em função do tempo agora, o que eu vou ter? Deixa eu colocar em azul. Eu vou ter um determinado valor aqui, que é um valor de 0,75 volts. Então, deixa eu até mudar essa cor aqui. Então, 0,75 volts. Mais o valor aqui, né? Mais o valor
das ondulações, né, das oscilações vindas do meu microfone. Então, eu vou ter aqui na entrada, deixa eu desenhar mais uma vez em azul, mais uma vez aqui, o valor da tensão do meu microfone, de modo que esse valor aqui, ó, essa variação, esse delta, ele é de aproximadamente lá os meus 10 milivolts da minha entrada. Na saída, o resultado que eu espero, né, o resultado que eu espero é justamente uma tensão, né, que vai ser amplificada 10 vezes em relação a essa entrada. Só que o que eu vou amplificar são as variações, né? São essas variações aqui do meu sinal VM. Então, o que eu espero na minha saída é uma variação, né? Uma variação do sinal de entrada, só que amplificada 10 vezes. Então, tivesse esse sinal aqui na minha entrada, vou ter lá uma versão amplificada dele 10 vezes na saída. Então, por isso que eu ainda continuo aqui com os meus 100 milivolts, né, de variação na saída. Em termos, né, olhando aqui para o que vai acontecer lá no meu transistor, né, o que a gente vai ver é o seguinte: a tensão VBE, agora o que a gente olha é que ela tem os valores aqui, né, indo de 0,75, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, na região de joelho dessa curva, uma região praticamente central, para um VBE de 0,75 volts, eu vou ter aqui um determinado valor de IC, certo? Um valor X qualquer, que a gente ainda vai calcular, né? E eu vou, como eu estou aqui com o microfone produzindo mais tensão nessa saída, e essa tensão pode ir até um valor de 10 milivolts para cima, então vou colocar aqui então 0,76 volts, né, que é 10 milivolts a mais, então 0,76 volts, eu vou ter uma outra determinada corrente IC de saída, né? Ou seja, eu tenho aqui um delta I. Eu tenho um delta I. Então, se eu encontrar esse delta I, e já sabendo o delta V que eu quero, que é um delta V de 100 milivolts, eu consigo encontrar o meu valor da impedância do meu alto-falante aqui de saída e ver se esse valor é um valor mais factível, né, que o valor que a gente encontrou anterior, que era o valor praticamente de circuito aberto. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: na equação de IC, que é aquela que a gente já conhece, IS exponencial de VBE sobre VT menos 1, né? Naquela equação, substituindo 0,75 para VBE, eu vou encontrar um valor aqui de corrente, né, no coletor igual aproximadamente a cerca de, deixa eu colocar o valor para vocês, nas minhas contas de 1,7 miliamperes. Então, 1,7 miliamperes. Para um valor de VBE de 0,76 volts, que é quando eu estou aqui falando com intensidade elevada e o meu microfone está lá com 10 milivolts, né? Porque agora eu vou ter 0,75 mais 10 mil, então 0,76 para VBE. Substituindo esse valor de VBE na minha equação, eu vou encontrar um valor de corrente de cerca de 2,48 miliamperes. Ok, então eu já tenho a variação de corrente, já sei a variação de tensão que eu desejo, então 100 milivolts dividido pela variação de corrente, aqui que no meu caso eu calculei como 780 microamperes, eu vou encontrar um valor de impedância ou de resistência aproximado a 28 ohms. Então, ó, esse valor aqui é o valor de impedância que eu vou ter para o meu alto-falante, ou para um resistor aqui, se você quiser só enxergar esse sinal, né? De modo que eu tenha a minha saída com a amplificação de 10 vezes em relação à entrada. Vejam que interessante que agora esse valor de 120 ohms ele é bem mais factível, praticável, do que aquele enorme valor
que a gente tinha na situação anterior para um VBE muito baixinho. É justamente porque agora a gente saiu da região inicial da nossa curva, né? Antes a gente estava operando nessa região com VBE muito baixinho, valores de IC praticamente nulos, né? A gente agora, a partir da inserção de uma fonte CC em série aqui com a entrada, a gente conseguiu deslocar o ponto de operação para um valor que traz aí na minha saída um valor mais factível de IC, né? Ou seja, 0,75 volts, consegui polarizar diretamente a minha junção base emissor. Isso me dá 1,7 mA de corrente de coletor. Com as variações de tensão vindas lá do microfone, eu vou ter na minha saída uma variação de corrente da ordem de 780 microamperes, né? Como a gente quer uma variação de 100 milivolts, ΔV por ΔI me deu o meu valor de impedância necessário. Bom, então assim a gente vê pelo menos com relação à entrada, né? Parece que solucionou o problema, né? Do ponto de vista da entrada, a gente tem sim agora a amplificação de 10 vezes lá na saída. A nossa questão-chave 1, ela perguntou se é possível aplicar o sinal amplificado diretamente na entrada do TBJ. Então, a resposta para esse diretamente aqui, né, é não. Porque a gente já viu que, se eu aplicar o sinal do microfone diretamente à entrada, sem nenhuma fonte extra de tensão nessa entrada, a gente não vai conseguir, né, e aí eu já entro no porquê, a gente não consegue, né, uma amplificação adequada. Por quê? Por conta dos valores, né, valores impraticáveis. Deixa eu apagar aqui, valores impraticáveis de carga de saída para esse caso. Então, o que a gente vai precisar como solução para isso é a inclusão de uma tensão VBE mínima ou maior na entrada, né? E isso a gente consegue a partir da inserção série, por exemplo, de uma fonte de tensão CC, né? Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, resolvido o problema do ponto de vista da entrada, a gente ainda tem que analisar a nossa saída para ver se de fato esse transistor ele está operando na região ativa. Lembrando que na região ativa, a junção coletor-base tem que estar reversamente polarizada, ou seja, né, no transistor do tipo NPN, a tensão no coletor tem que ser mais positiva do que a tensão na base e a junção base-emissor diretamente polarizada, ou seja, a tensão na base mais positiva em relação ao emissor. Esse segundo pré-requisito, que é a tensão na base, né, maior do que a tensão no emissor, a gente já conseguiu ele polarizando diretamente lá com aquela fonte de tensão CC a nossa base. Tudo bem. Mas e com relação à tensão VCB? É isso que a gente vai ter interessado agora em saber. Vamos analisar o valor de VCB e ver se esse transistor de fato está operando lá na região ativa. Então, para isso, eu vou calcular inicialmente aqui qual que é o meu valor de VCE. VCE, pessoal, que é a tensão entre coletor e emissor, é justamente o quê? Justamente o valor da minha tensão de saída, justamente o meu Vout. Então, se eu for desenhar aqui, vou desenhar em roxo, né? A tensão VCE, que é a tensão entre coletor e emissor, é justamente o valor de Vout, que está aqui na minha saída. Então, Vout e VCE são duas tensões iguais. E Vout, por sua vez, como a gente já sabe o valor da impedância lá do meu alto-falante ou do meu resistor que eu quero ver esse sinal amplificado de 10 vezes na saída, né? Esse valor de Vout é justamente o quê? Menos, né? R vezes I,
E o menos vem pelo fato da corrente IC estar contrária aqui, né, subindo no alto-falante, então Vout estaria para baixo. Então, 128 vezes a minha corrente IC. Para uma tensão VBE igual a 0,75 volts, né, aqui seria um equivalente aí a nenhuma vibração entrando aqui para o meu microfone, né, nenhum sinal de voz, de áudio entrando no meu microfone, a corrente de coletor é 1,7 mA e, portanto, né, esse valor de VCE aqui que eu vou encontrar vai dar, nas minhas contas, algo próximo a menos 0,217. Então, menos 0,217 volts. Já quando o valor de IC é de 2,48 mA, né, advindo aí de uma VBE de 0,76 volts, nos meus cálculos, essa tensão VCE, né, ela vai para menos 0,317 volts. Menos 0,317 volts. Mas a gente ainda não encontrou aqui o valor desejado, que é o valor de VCB. Mas olhando para esse circuito aqui, pessoal, fica fácil de entender, né, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões aqui no nosso transistor, fica fácil perceber que a tensão entre coletor e emissor, né, que é justamente essa tensão indicada aqui na seta roxa, que eu estou agora destacando em preto também, essa tensão, se vocês bem analisarem, ela é a soma da tensão base-emissor com a soma entre o coletor e a base. Então, é VBE mais VCB. Então, isolando o VCB, vai ficar igual a VCE menos VBE. Daqui, pessoal, como a gente tem dois valores possíveis, né? Tanto para VBE quanto para VCE, e eles são correspondentes, né? Cada um se remetendo ao outro. Então, vou ter aqui dois valores também para VCB, dois valores possíveis. Então, vamos ver quais que são esses valores. Então, para uma tensão VCE de menos 0,217 volts, que vem de uma tensão VBE 0,75 volts, né, eu vou ter como valor de VCB o valor de menos 0,967. Então, vou escrever aqui e continuar com a cor vermelha. Então, menos 0,967 volts. Isso para o caso de VBE igual a 0,75 volts. Certo? Agora, para o caso de VBE igual a 0,76 volts, em que eu vou ter VCE de menos 0,317, o resultado, pessoal, é de menos 1,077 volts. Isso para um VBE de 0,76 volts. Então, VBE 0,76 volts vai me dar exatamente um VCB de menos 1,077. O que vocês verem é o quê? Como o valor de VCB deu negativo, obviamente, então, o sentido que eu adotei aqui está ao contrário, ou seja, a tensão maior está na base e a tensão menor está no coletor. Isso por si só indica um fato que é o seguinte: a junção coletor-base, na verdade, ela não está desse modo, né, nessa situação atual de circuito, ela não está reversamente polarizada. Ela está, na verdade, diretamente polarizada. E quando eu tenho as duas junções diretamente polarizadas, coletor-base e base-emissor, eu tenho, na verdade, não operação na região ativa. Mas, se as duas estiverem diretamente polarizadas, né, tanto coletor-base quanto base-emissor, eu vou ter o meu transistor na região de saturação. Então, esse transistor, do modo como está, a gente já resolveu o problema de uma baixa tensão VBE na entrada. Porém, na nossa saída,
né? Como a gente não tem ainda uma solução aqui, o transistor está na região de saturação, portanto, ele não está, de modo algum, amplificando o sinal na entrada em 10 vezes, conforme a gente queria, né? Então, pessoal, a gente sabe que existe o problema, do modo como está. O nosso amplificador não vai funcionar porque o transistor está operando na região de saturação. A gente precisa trazer ele para a região ativa. Como que eu faço isso, né? Atenção, o problema, né? O diagnóstico é o seguinte. O diagnóstico é que a nossa tensão no coletor, que é justamente essa tensão, por exemplo, a tensão nodal, VC, essa tensão ela está menor do que a tensão na base, né, que é uma tensão nodal VB. E por que disso, né? Por conta que lá na saída a gente não está tendo, né? A gente tem aqui, na verdade, só uma ligação do nosso alto-falante ou do resistor que a gente quer ver o sinal amplificado de 10 vezes. E então a gente vai precisar de alguma maneira polarizar reversamente a junção coletor-base. E o que a gente precisa fazer, né, para resolver esse problema é justamente aumentar o valor da tensão VC. Então, se eu preciso aumentar o valor de uma tensão no circuito, eu preciso inserir uma fonte de tensão nesse circuito. Então, é isso, né, que a gente vai fazer. O método é esse, né? Inserção de uma fonte CC. De uma fonte de tensão CC. Como que tem que vir essa fonte de tensão CC? Se eu quero aumentar o valor da tensão no coletor, a fim de polarizar reversamente a junção coletor-base, né? Então o polo positivo dessa fonte de tensão, para ter um ganho efetivamente de tensão, né, no circuito, o polo positivo tem que estar no sentido do coletor. Para quando eu for fazer aqui, né, por exemplo, a lei de Kirchhoff das tensões, essa tensão que eu acabei de colocar, que eu vou chamar, por exemplo, de tensão VB, ela vai somar, né? Tem aqui o TR, então ao fazer percorrer a malha, VB vai somar, eu vou ter sim uma queda de tensão no meu alto-falante ou no meu resistor que eu vou estar usando, então vou ter uma queda de tensão aqui que é para baixo, certo? E eu chego ainda aqui com a tensão VC, que é mais positiva do que VB. Né? Então, esse é o método. O método é inserir uma fonte de tensão também em série lá com a minha saída, lá com o meu resistor, enfim, né? Com o que eu vou ter ali de saída. Lucas, espera aí, deixa eu compreender uma coisa aqui. Você me falou que a corrente de coletor ela entra aqui no coletor, a corrente IC. Você acabou de colocar uma fonte de tensão aqui em série, né? Que inclusive IC vai passar por essa fonte de tensão. Aí é o seguinte, V é igual a RI, I é igual a V sobre R. Então, esse IC, ele não vai ser alterado pela fonte de tensão que eu acabei de colocar? A resposta para isso, pessoal, ela é justamente o princípio do amplificador que existe no transistor bipolar de junção. E a resposta é a seguinte, IC, como a gente sabe pela equação, né, que é IS exponencial de VBE por VT, que a gente já calculou isso inclusive na aula de hoje, a corrente IC, ela não depende da tensão da saída VCE. Ela depende da corrente IB, que está aqui na base, que por sua vez depende da tensão VBE. Ou seja, VBE controla IC e não a tensão de saída. Então, a resposta para a pergunta que eu acabo de colocar, que IC é alterada, a resposta é não. Por quê? Porque IC independe, ou é independente, né? Deixa eu dar um Ctrl Z que eu apaguei a minha margem. IC é independente de VCE. Idealmente, viu, pessoal? De forma ideal, porque a gente sabe que na prática vai haver, sim, uma certa alteração de IC ao alterar a tensão do coletor. Mas de forma ideal, não, né? Porque IC depende exclusivamente da tensão VBE, que está sendo aplicada lá na entrada. Ok, eu já sei que eu tenho que colocar uma fonte de tensão em série.
Mas qual é o valor dessa fonte de tensão em série VB que eu vou colocar aqui? Para responder essa pergunta, você precisa saber o valor da tensão na base. No caso aqui, a tensão na base varia entre 0,75 e 0,76 volts. Então, a tensão VBE aqui, ó, ela vai de 0,75 até 0,76 volts. Para polarizar reversamente a junção coletor-base, eu preciso de uma tensão no coletor acima dessa. Então, VB tem que ter um valor de, no mínimo, 0,76 volts. No mínimo. Mas a gente ainda tem aqui a queda de tensão envolvida no resistor ou no seu alto-falante. Então, você deve levar isso em consideração também. Então, uma regra bacana é colocar aqui no coletor uma tensão que é bastante superior à tensão da base. Né? Por bastante eu digo 5 volts a mais, 4 volts a mais, no mínimo, né, para você ter ali uma margem de segurança. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês com uma tensão de 3 volts em série aqui para a gente ver qual que vai ser o resultado. Se isso já vai corrigir o nosso problema ou não. Ok, então, pessoal. Então, já tenho aqui, né, eu já sei como solucionar meu problema, que é colocar uma fonte em série, já sei o valor que eu vou colocar. Agora, basta a gente verificar se, de fato, esse transistor está operando na região ativa ou não. Para fazer isso, né, basta eu fazer os cálculos aqui, cálculos simples de uma lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões, já resolve o seu problema para a gente encontrar o valor de VCB. Então, a gente está interessado, né, aqui no final, eu quero encontrar o valor de VCB. E esse valor de VCB, né, ele vai ter dois valores possíveis, né, um valor para VBE igual a 0,76 volts, né, correspondente a ele, e outro a 0,75 volts para VBE. Então, isso daqui vai implicar dois valores de VCB para mim. Por quê? Porque o valor de VBE altera IC. IC altera a queda de tensão aqui no resistor da nossa carga ou no alto-falante da nossa carga. Isso altera o valor, então, de VCB também. Então, o que vai ser o valor entre coletor e emissor para cada uma dessas situações? Lembrando que uma corrente de coletor de 2,48 mA, igual a gente já fez aqui anteriormente, ela está relacionada a uma tensão entre base e emissor de 0,76 volts. Então, para esse primeiro caso, né, em que a gente tem um VBE de 0,76 volts, certo? O valor de VCE é justamente quem? Aplicando aqui a lei de Kirchhoff das tensões, né? A tensão VCE, que é justamente a tensão Vout, que é a tensão em cima de toda a saída aqui, ela é composta por uma soma que vem aqui da tensão VB, então, mais 3 volts, menos uma queda de tensão no nosso alto-falante ou no resistor que você vai pôr na saída, que é 128 ohms vezes a corrente IC. Então, 128 vezes a corrente IC, que nesse caso é 2,48 mA. Para essa situação, pessoal, eu encontrei um valor de VCE igual a 2,68 volts. Fazendo o mesmo procedimento agora para uma tensão de base de 0,75 volts, a minha tensão VCE, que continua sendo mais 3 menos 128 vezes a corrente IC, que agora é 1,7 mA, vai me dar uma tensão de 2,78 volts. Um aspecto interessante, como o VCE já é a minha tensão de saída, vejam vocês a diferença entre eles. O ΔV. O ΔV, ó, esse ΔV é justamente de quanto? Justamente de 100 milivolts, que é o que eu quero. Resta saber somente agora se a junção coletor-base está reversamente polarizada. VCB, a gente já viu como que a gente calcula. Então, essa tensão VCB, ela é justamente o quê? A tensão VCE menos a tensão VBE. Então, para um VBE de 0,76 volts, ou seja, o meu VCE é ali da ordem de... Deixa eu voltar para a cor preta para escrever aqui.
Então, como o meu VC é da ordem de 2,68 e o VB é de 0,76, eu tenho aqui um VCB, nesse caso, de 1,92 volts positivos, ou seja, mais 1,92 volts. Para o caso em que VB é 0,75, o VCE deu 2,78. Então, 2,78 menos 0,75 vai me dar um VCB de 2,03 volts. Então, vejam vocês que as duas situações agora, elas têm valores de tensão entre coletor e base positivas. A tensão no coletor, no primeiro caso aqui, ela é mais positiva em cerca de 1,92 volts em relação à base, e a situação de baixo, a tensão no coletor é mais positiva em relação à base em 2 volts aproximadamente. Quer dizer que, de fato, né, como eu tenho coletor mais positivo que a base, de fato, a junção coletor-base está reversamente polarizada. E como a gente tem a junção base-emissor diretamente polarizada na entrada, a gente já garantiu isso, e então a gente tem agora o nosso transistor operando na região ativa. A variação da tensão na saída é de 100 mV, ou seja, uma amplificação de 10 vezes a mais aqui em relação ao que a gente tinha no nossa entrada do microfone, e assim a gente consegue então ter o efeito de amplificação de sinais e o transistor bipolar atuando como um amplificador. Vejam vocês que a gente precisou de fazer algumas alterações, algumas modificações no circuito até a gente chegar no resultado que a gente queria, que era essa amplificação de 10 vezes presente na saída em relação à entrada. Bom, respondendo então a nossa segunda questão-chave, né? Como que a gente garante a operação na região ativa para o transistor bipolar atuar como amplificador? Então aqui no nosso caso, pessoal, a gente garante, né, essa operação na região ativa, né, a gente garantiu adicionando fontes CC ao circuito. No caso, a gente adicionou duas fontes CC em série. Uma com a entrada e a outra com a saída. De forma que eu consegui, então, polarizar junção coletor-base reversamente e junção base-emissor diretamente, trazendo o meu TBJ para a região ativa, pessoal. Então, assim a gente viu que não vamos poder já colocar o nosso sinal a ser amplificado direto lá no transistor. Não vai funcionar. A gente vai precisar de ter algumas modificações no circuito a fim de ter o resultado que a gente quer. Beleza? Inclusive, esse aqui, né, esse fato de adicionar fontes CC é justamente o cerne da nossa polarização do TBJ. Né? Esse é o cerne. Imprimir tensões CC no meu circuito coletor, na base, ou no emissor, se estiver trabalhando com uma configuração diferente do emissor comum. Imprimir tensões nesses terminais de forma que você traga ele para uma operação em uma região que você quer trabalhar, em um ponto específico que você quer trabalhar. Esse ato é justamente o ato de polarizar, né? E essas inserções que você faz no circuito, essas modificações, é justamente a sua polarização CC do transistor bipolar de junção. Dando continuidade à nossa unidade 5, né, no quesito introdução à polarização CC, né, a gente já viu então que fazer um amplificador, né, ele vai requerer de você, né, uma polarização, que é a inserção ali de tensões no seu circuito de maneira
a você conseguir fazer o transistor bipolar de junção operar na região ativa, né? Mas, pessoal, a região ativa, ela é composta ali por uma vasta região, é a maior região de operação do transistor, onde você tem aquela família de curvas características, e às vezes vai ser necessário você escolher uma região, né, dentro daquela região, um ponto específico aonde você vai estar trazendo a operação do transistor para ela, para você conseguir o seu efeito de amplificação que você deseja. Então, é justamente essas regiões aí dentro, né, regiões de operação dentro da região ativa, que a gente vai estar estudando agora. Então, essa daqui, pessoal, né, iniciando o nosso tópico 2, né, que é a região de operação, essa curva aqui é uma curva de saída da configuração emissor comum, em que a gente tem a corrente do coletor variando, né, em função de VCE para uma determinada corrente de base. E ela é interessante que ela traz aqui para vocês, né, as regiões possíveis de operação. Do lado esquerdo, a gente tem a região de saturação. Do lado inferior, a gente tem a região de corte. E a gente vê aqui linhas pontilhadas que demarcam os limites de operação do transistor bipolar de junção. Por quê? Ele não pode conduzir uma corrente no coletor infinita. Claro que ele vai ser danificado. Então, existe uma corrente IC máxima que ele pode estar operando. Da mesma maneira, né, ao aumentar demais a minha tensão entre coletor e emissor, eu também estou aumentando a tensão reversa aplicada à junção coletor-base. Então, lembrando que, assim como nos diodos, a gente tem um limite para isso. Então, por isso que vai existir um VCE máximo, de modo que eu não faço o meu transistor ir para aquela região lá da junção PN, né, que é a junção de ruptura reversa. E o transistor, além de tudo, né, ele tem uma potência máxima que ele consegue dissipar. Essa potência é o produto entre tensão coletor-emissor vezes a corrente do coletor. Então, existe um máximo valor para essa potência. De forma que, claro, né, eu tenho que respeitar esse limite que está indicado aqui para você, né, com essa linha também tracejada. Então, a gente tem aqui para a região ativa, é uma área útil, né, uma área em que eu poderia estar trazendo a minha operação ou a minha, né, os pontos de operação para a região ativa, né, para um amplificador, seria exatamente a área em branco desse gráfico. Né? Eu tentei de verde aqui, não ficou legal o resultado. Deixa eu ver se roxo, ó. Essa área em roxa, né? Em roxo, seria a área útil para minha operação como um amplificador. Aqui a gente traz, pessoal, 4 possíveis pontos de operação ou pontos quiescentes, como a gente chama, né? Para o transistor. Um ponto A, em que está na origem, ou seja, nenhuma tensão aplicada ao seu transistor bipolar de junção. Um ponto C, que saiu da origem e está aqui já na região ativa. Ponto B também. Ponto D também dentro da região ativa. Então, vamos começar a analisar agora ponto por ponto e ver o que cada um desses pontos traz de aplicação para a gente. Então, começando com o ponto A, né? Esse ponto A, pessoal, a gente obviamente não tem nenhuma tensão aplicada entre coletor e emissor, e também a corrente de base é nula, né, por conta que a corrente do coletor é nula também. Então, claro, nesse ponto A aqui, apesar de não haver nenhum tipo de problema, né, a gente não consegue, obviamente, né, não conseguimos a amplificação. Então, a amplificação de sinais, ela não é possível quando você opera, obviamente, no ponto A, já que está aqui, a gente está sem nenhum tipo de polarização, né? Esse transistor ele está simplesmente em repouso. Então, agora vamos passar para a análise do ponto D. O ponto D é um ponto que está aqui bem mais à direita da curva, para uma corrente de base aí de 20 microamperes e uma corrente no coletor aproximadamente aí cerca de 7 miliamperes, né, aproximadamente. Mas o que destaca aqui para vocês
é o elevado valor de VCE. Esse VCE aqui está com aproximadamente cerca aí de uns 18 volts aproximado, certo? Mais ou menos, né? Aqui usando basicamente sem escalas, né? Usando somente uma análise aqui no olhômetro, então aproximadamente 18 volts. Vejam que o valor máximo para esse transistor aqui, de VCE, né? O valor máximo de VCE é de 20 volts. Ou seja, eu aumentei muito a tensão no coletor em relação à base, então eu garanto que meu transistor está na região ativa. Porém, eu aumentei tanto que eu trouxe aqui o ponto de operação, ou ponto quiescente, bem próximo ao limite desse transistor, tanto o limite de potência a ser dissipada, tanto o limite de potência, quanto o limite de tensão entre coletor e emissor máxima permitida para esse transistor. Então, os problemas que você pode ter é justamente o quê? Com base em pequenas variações no seu circuito já podem trazer, né, fazer você, o seu dispositivo, que ele adentre as regiões, proibidas. Proibidas no sentido de que você vai danificar o seu dispositivo, o seu transistor bipolar de junção. Lucas, mas e de forma prática, um transistor aplicado aí na prática, quanto que fica geralmente esse valor? Olha só, pessoal, para o BC547, que é um transistor bastante utilizado, né, um dos mais comuns existentes, né, o limite dessa tensão VCE máxima aqui está na casa aí dos 45 volts. Enquanto a máxima dissipação de potência aqui, ó, dele, né, esse potência máxima, é de 500 miliwatts. Então, esses valores você consegue encontrar no datasheet do dispositivo, né, olhando lá na guia de Absolute Maximum Ratings, ou valores máximos absolutos. Tá bom? Então, olhando o datasheet, você consegue encontrar e ver se esse ponto de operação que você está planejando, ver se ele é factível ou não. Então, o ponto D aqui, de fato, para esse caso aqui, desse transistor aqui, desse exemplo da esquerda, ele não é factível, certo? Então, tem que ter cuidado ao escolher o ponto de operação. Um outro ponto a ser analisado é o ponto C. O ponto C, pessoal, ele é um ponto que a gente pode, inclusive, trazer uma analogia com o nosso amplificador que a gente construiu na aula de hoje. O ponto C, vejam vocês que ele tem uma tensão VCI aqui, em cerca de 3 volts, então aproximadamente 3 volts, que é justamente um valor próximo ao valor da tensão do nosso amplificador que a gente construiu, algo próximo a 3 volts. A corrente IC correspondente também é um valor próximo ali, aqui no caso está próximo a cerca também de 3 miliamperes, por aí, né? E o nosso IC é da ordem de 2,5 miliamperes. Então, esse ponto C, ele é um ponto que seria um ponto quiescente, um ponto de operação, por um amplificador que a gente construiu na aula de hoje. Se essas curvas representassem as curvas do transistor que a gente utilizou, então a gente pode tirar algumas conclusões. O ponto C, a gente está com a tensão VCI aqui de aproximadamente 3 volts, mas vejam vocês que ele é muito próximo, nesse valor de tensão, ele é muito próximo de VCE SAT, que é quando eu vou entrar na saturação. Então a gente tem um problema aqui que é o seguinte: caso essa tensão aqui VCI ela diminua um pouco, né, diminuindo um pouquinho, eu já vou levar o TBJ para saturação. Então, e a gente sabe que na região de saturação ele não vai funcionar como amplificador de sinais. Então, o ponto C não é de fato um ponto de operação para a situação, né, de aplicação de um amplificador de sinais, não é um ponto adequado, porque a gente está muito próximo aqui, tanto à região de saturação, devido a um baixo valor de VCE, quanto também próximo à região de corte, devido a um valor baixo da corrente IB. Então, seria interessante para a gente consertar isso daqui, tanto aumentar a VCE, né, esse VCE que é a tensão aqui, né, que eu chamei de tensão VB, aumentar esse valor de VB aplicado, quanto talvez também, quem sabe, aumentar o valor da tensão VA,
Por que a tensão VA? Porque a tensão VA ela vai aumentar a corrente na base, a corrente IB. E, consequentemente, a gente vai modificar esse ponto de operação aqui, trazendo esse ponto para um ponto de operação mais seguro. Ok, então resta-nos agora a análise do ponto B. Pessoal, até assim, por um aspecto mais visual, inclusive, dá para vocês verem, né, que o ponto de operação B, ele é um ponto que está intermediário, ele é um ponto praticamente no meio ali da curva, em que você tem uma distância, né, uma distância que eu vou colocar em cor verde, uma distância até a potência máxima ser dissipada, ok, então em termos de potência está ok. Existe uma distância até a região de corte também bacana, então em termos da corrente de base também está ok. A tensão VCE aplicada, ela garante que, mesmo que ocorra pequenas variações ali no seu circuito, né, em termos de VCE, você garante que o transistor não vai entrar na região de saturação e, ao mesmo tempo, você está longe de superar o VCE máximo. Né? O VCE máximo, ou aqui no caso, o limitante do lado direito seria nossa potência máxima. Então, esse ponto B, ele é um ponto central na sua curva, é um ponto no centro da sua curva, e um ponto ideal para operação aí como amplificador de sinais. Inclusive, você também, né, faltou um único aspecto aqui, que em relação ao valor máximo de IC, né, você também está ok, ou seja, está bem abaixo do valor de IC máximo. Então, esse ponto B é um ponto ideal para a aplicação de amplificação de sinais. Amplificação de sinais. Esse é um ponto muito interessante, que inclusive nos trabalhos, quando você tiver de fazer um amplificador, tente sempre, né, principalmente se você tiver a curva disponível, tente sempre manter, né, um ponto quiescente, quando possível, operando na região central aqui da região ativa, né, no centro da região ativa. Assim você vai evitar diversos problemas, seja de levar o transistor à saturação, ou ao corte, ou superar os limites envolvidos nesse dispositivo. Então, assim, pessoal, a gente responde a nossa terceira questão-chave, né? Que ela perguntou qual que é a melhor região para que o transistor opere como amplificador. A melhor região é a região central, lá dentro da nossa região ativa, certo? Então, a região central, ela é a melhor região para você atuar ali como um amplificador, do TBJ atuar como um amplificador de sinais. Pessoal, chegando ao último tópico da aula de hoje, que é o tópico 3, a gente vai ver agora algumas características da polarização, que são, inclusive, muito importantes. Vou trazer um caso inicial aqui para vocês, um caso ilustrativo, certo? Para a gente entender, né, como que a gente vai otimizar, né, de maneira a reduzir custos, a nossa polarização do transistor bipolar de junção. Então aqui o que eu tenho é o seguinte, eu tenho uma fonte de 10 volts e com essa fonte de 10 volts, é só ela que eu tenho, não tem mais nenhuma outra, eu quero colocar nos pontos A e B essas tensões que eu estou colocando aqui para vocês. Inicialmente eu quero colocar uma tensão de 0 volts no ponto A e 0 volts no ponto B. O que eu faria? Lucas, espera aí, mas isso daqui é muito óbvio, né? É muito fácil. Se eu quero uma tensão de 0 volts no ponto A e 0 volts no ponto B, basta fazer o quê? Basta conectar ao potencial nulo da minha fonte. Então, ponto A, eu vou lá, ligo ele aos meus 0 volts, né, e ligo isso daqui também no meu ponto B. Ops, acabei apagando sem querer, ligo aqui ao meu ponto B. Qual que é o potencial do ponto A e ponto B agora? É o potencial de GND, que é 0. Então, essa primeira situação aqui, consegui vencer ela sem problemas. Claro, né? Era uma situação inicial bem óbvia. Agora eu quero o seguinte, eu quero que o meu ponto A
tenha 0,7 volts e o ponto B 0 volts. Agora começa a ficar interessante porque o ponto B, se continua com 0 volts, então eu vou aterrar ele. Então vou aqui, vim com o terra, um cabo, né? E vou conectar lá no meu ponto B. Então o ponto B continua com 0 volts. Mas o que eu faço para o meu ponto A ter uma tensão de 0,7 volts, sendo que a minha tensão, minha fonte de tensão é essa aqui de 10 volts e eu não consigo regular ela. Ela não é uma fonte regulável. Bom, a maneira mais simples de fazer isso é utilizando resistores, e simples e barata. Se eu colocar um resistor, né, se eu fazer uma configuração aqui em que eu vou inserir um resistor na parte superior e um resistor na parte inferior, eu consigo, né, com base nos valores desses resistores, R1 e R2 aqui no caso, eu consigo, ajustando o valor de R1 e R2, encontrar essa fonte na verdade, estabelecer uma tensão de 0,7 volts no ponto A. Por quê? Esse daqui é um divisor resistivo, né, pessoal? A tensão no ponto A, ela é dada justamente o quê? Pela tensão, aqui pelo valor de R2, né? Dividido pela soma de R1 mais R2, multiplicada pela tensão da fonte, que é os 10 volts. Bom, agora basta você colocar um valor para R1 e você vai achar o valor de R2, porque você já vai ter o valor da tensão VA que você quer, já tem o valor da tensão de 10 volts. Se colocar, por exemplo, um valor de R1 igual a, por exemplo, 100 kΩ, então basta você encontrar agora o valor de R2 para ter essa queda de tensão que você quer, aqui na verdade essa tensão nodal que você quer no ponto A. Então, bem simples, bem tranquilo, mas instrutivo. Ou seja, com resistores sendo inseridos no meu circuito, né, eu consigo estar imprimindo em um determinado nó, em um determinado ponto, uma tensão que eu quero que aquele ponto tenha. Agora, se eu quiser a tensão no ponto A 0,7 e a tensão no ponto B de 5 volts. O raciocínio é igual, né, pessoal? O raciocínio é análogo. Então, para eu ter uma tensão no ponto B em 5 volts, o que eu vou precisar também é de um divisor resistivo. Então, eu posso vir aqui, ó, fazer uma derivação, levar essa fonte de tensão agora, eu vou passar por um resistor, que é um resistor R3, e um resistor R4 aqui, vai fazer o retorno para o terra, de modo que a tensão no ponto B seja de 5 volts. E agora o divisor resistivo, né, a tensão VB, é justamente R4 dividido por R3 mais R4, vezes a tensão de 10 volts da minha fonte. Então, pessoal, se acaso tiver ainda dúvidas acerca de divisores resistivos, né, eu sugiro que vocês dêem uma revisada lá no conteúdo de circuitos. Vocês vão ver que é bem rapidinho, bem tranquilo, e é bastante aplicado aqui na área de eletrônica, o divisor resistivo. Então, é importante que vocês tenham em mente, né, que com divisores resistivos eu consigo ter aqui tensões no meu circuito, né, com variando os valores dos resistores, eu vou conseguir colocar o valor que eu quiser aqui nos meus pontos, claro, dentro do limite da sua fonte de tensão que você tem. Já que o máximo valor que você consegue aqui para os pontos A e B é 10 e o mínimo com essa fonte é de 0 volts. Então, ok. Com isso em mente, a gente agora pode ver como que a gente vai otimizar então a nossa polarização CC que a gente fez do nosso amplificador da aula de hoje. O que a gente fez, pessoal, foi colocar duas fontes no nosso circuito. E as duas fontes com valores de tensão diferentes. A fonte da entrada com 0,75 volts, a fonte na saída com um valor de 3 volts. Ou seja, eu precisaria comprar duas fontes, no mínimo. Ou então fazer elas. E fazer como? Poderia usar, por exemplo, os conceitos lá que a gente viu de retificadores, né, comprar um transformador, poderia usar um regulador de tensão, utilização de filtros capacitivos, para você ter a sua tensão que você quer. Ok, e ainda assim você precisaria de um regulador, porque aqui, no caso, vai ser uma tensão CC, né, contínua, que não é regulável. Você precisaria ainda de regular isso daqui. Ah, Lucas, então, mas na verdade é simples, basta eu comprar uma fonte de tensão CC regulável. Ok, aí você vai ver o preço,
né, uma fonte CC regulável, para você estar alterando as características de polarização do seu circuito, você vai ver o preço e você vai ver que é próximo a R$700. E você, claro, vai desistir da ideia de ficar inserindo fontes de tensão no seu circuito à torta e à direito. O que você vai ter é, geralmente, uma única fonte de tensão, por exemplo, aqui, utilizando lá um regulador 7815, uma fonte única de tensão, por exemplo, de 15 volts, e com esses 15 volts aqui, conforme a gente viu lá no exemplo que a gente viu agora do ponto A e ponto B, com esses 15 volts, você vai encontrar uma maneira de fazer o 0,75 e, além disso, também fazer o 3,0 para a fonte de entrada e saída, respectivamente. A forma mais fácil e simples, inclusive barata, de fazer isso, pessoal, é utilizando os resistores, circuitos com resistores, divisores resistivos. Por quê? Resistores são baratos, olha só. 100 unidades aqui de transistores, ou de resistores, custa aí R$13. Quanto custa cada um? 13 centavos está custando aqui, por exemplo, nesse anúncio, resistores de 220 ohms. Isso aqui é só um exemplo, viu, pessoal? Só para a gente ter ordem de magnitude de valores na nossa cabeça e ver que fazer manipulação no meu circuito utilizando resistores, que nem a gente fez manipulação aqui no nosso exemplo inicial, vai ser muito mais barato do que você ficar fazendo manipulações, né, e comprando fontes reguláveis para fazer amplificadores. Então, aqui no nosso circuito, essas fontes de tensão, elas não vão estar presentes, mas, na verdade, o que a gente vai ter é um circuito com uma única fonte de tensão, deixa eu colocar aqui, então, uma única fonte de tensão, ok? Mais a utilização de resistores. Então, a única fonte de tensão mais a utilização de resistores. Então, a sua polarização vai consistir justamente ali no trabalho de você projetar o valor de resistência ou de resistências no seu circuito, de forma a você colocar nos terminais coletor, base, emissor, as tensões que você deseja para levar o seu dispositivo a operar em um determinado ponto quiescente. Então, variando os valores dos resistores presentes no circuito, você consegue alterar o ponto de operação dele. E esse, inclusive, é o papel da sua polarização CC. Imprimir no circuito, utilizando resistores, valores de tensão, de forma a manter o transistor operando num ponto quiescente adequado, ali, basicamente, no centro da sua região ativa. Então, com isso, pessoal, a gente responde a nossa quarta e última questão-chave da aula de hoje, né, que a partir de uma única fonte de tensão CC, é possível definir tensões nodais diferentes em um circuito elétrico? Sim. Sim. Como? Utilizando resistores... Ops, apaguei. Utilizando resistores, divisores resistivos, e assim por diante, pessoal. Então, o objetivo é imprimir tensões no nosso circuito, utilizando fontes de tensão, uma única fonte ou no máximo 2 fontes de tensão CC, e variar ali, projetar o valor do resistor de modo a gente ter a operação no ponto que a gente quer lá da curva característica do transistor bipolar de junção. Pessoal, pela aula de hoje é isso, agradeço a presença, na verdade a paciência, a presença virtual de vocês. Fiquem agora com as leituras recomendadas da aula de hoje e a gente se encontra numa próxima aula. Tudo de bom!